Boa tarde. Eu fiz aqui recentemente um vídeo falando de Hannah Arendt. Porém, não gostei, apaguei. Esse livro são fragmentos das obras póstumas, compiladas por Ursula Lutz. O que é política? O que me chamou a atenção recentemente, sobretudo nessa concentração de Silas Malafaia, né? Claro, com Bolsonaro, com Michel, essa coisa. Me chamou a atenção porque a Michel agora se diz que é pastora. Quer dizer, como se diz, nas igrejas evangélicas não existe nenhuma tradição. Para começo de conversa, não existe tradição. Você lê ali alguma coisa escrita e
não sabe nem o que é que está falando. Mas, claro, para um público completamente ignorante, aí tudo é válido. Tudo é válido. Para quem não conhece o Evangelho, para quem não conhece a palavra de Deus, para quem não tem assim uma vivência religiosa, então tudo tem valor. Como diz o ditado, né? Para quem tem um olho, como é? Quem é cego de um olho, tem um negócio desse que diz assim, né? Não, é, no meio de cego, quem tem um olho é rei. Então, quem tem um olho no meio de cego é rei. Me lembrei exatamente do ditado. No meio de cego, quem tem um olho é rei. Suassuna tem uma piada interessante sobre isso, né? Suassuna. Então, Suassuna conta, existiam dois amigos. Um era cego completamente dos dois olhos, e o outro amigo dele só tinha um olho bom. Aí inventaram de fazer uma viagem de barco, remando. Aí o que tinha um olho, disse, olha, você é mais forte do que eu, porque só era cego completamente. Você, que é mais forte do que eu, você vai remando e eu vou dirigindo. Eu vou mostrando o caminho. Aí, em alto mar, o que era cego completamente deu uma puxada de vez no remo e afetou o olho direito, o olho que do semicego. Aí ele diz assim, pronto, como querem dizer assim agora, estamos os dois cegos. O que cego que ia guiando, ia remando, achou que já tinha chegado no local e se jogou no mar. Então é assim. Ah, Jesus. Então, no meio de cego, quem tem um olho é ele, né? E aí eu vi a Michele falando de que lá na tal concentração, que a igreja abandonou a política e por isso a política estava no estado em que está.
que a igreja tem que voltar para a política. Completamente equivocada, né? Porque a política é política, a religião é religião, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Em tempos passados, né, a gente já passou por isso, com a Igreja Católica, inclusive, a partir de Marciano, acho, o imperador, acho que era ele, e tornou a igreja oficial do Estado. Também ele já estava passando por dificuldades, porque a igreja vinha crescendo, então a mãe dele era religiosa também, era convertida, ela levou muitos objetos sagrados de Jerusalém. Tem na Itália várias coisas, lá no Vaticano tem aquele, não sei como é que chama aquela coisa lá, que veio de Jerusalém ou do Egito, ou então tem uma escada por onde Jesus subiu. eh, Tem coisas sagradas do tempo de Jesus lá, porque é Santa Helena, o nome da mãe dele. É Maxiano, não lembro aqui agora. Mas a mãe dele saiu catando muitas coisas assim de Jesus, que ela era convertida ao cristianismo. E um dia ele teve um sonho e viu uma cruz. No sonho dele, ele viu uma cruz. E ele prometeu que, eu não sei se era Maxiano, não sei. Ele prometeu que se ele ganhasse aquela batalha, ele se converteria. E por sinal foi batizado e tudo. E justamente cumpriu com a promessa dele. E aí pararam de perseguir os cristãos, porque os cristãos até então, 320 anos depois de Cristo, os cristãos eram perseguidos, etc. Então aí, pronto, a igreja teve um papel fundamental dentro do Estado romano. Pararam de perseguir os cristãos, como diz, e porém foi um desastre, porque a religião se misturou com a política, com o Estado, não sei o quê. Veio a Inquisição, vieram as cruzadas, né? Soldados voluntários das cruzadas, e que protegia, a princípio nasceu para proteger os peregrinos e tal, né? Os cavaleiros, alguma coisa, possivelmente eu me lembro mais na frente. Então foi um desastre, a Inquisição matou um bocado de gente em nome da igreja. Quem não pertencesse à Igreja Católica era considerado herege. E daí era condenado e morto na fogueira. Já contei alguma coisa aqui sobre Galileu, Joana d'Arc, os cavaleiros, quase que me veio o nome agora, os cavaleiros.
Bom, e vem agora essa igreja neopentecostal querendo repetir a história do obscurantismo, a história da Idade Média, que não tem fundamento nenhum, mas só que eles estão realmente, né? Tem um programa de poder, eles têm programa de poder, e querem dominar a política. Como eu disse que ia ler aqui o que é política, e tendo feito esse preâmbulo de que a gente não deve misturar política com igreja ou com religião. A gente tem que separar essas coisas porque cada qual tem o direito de escolher o seu governante ou de escolher a sua própria religião e não ser dominado, né? Não ser um Irã, não tornar-se aqui uma teocracia onde o líder religioso, no caso, o pretendente aqui no caso, são esses neopentecostais, Malafaia, esse outro é de Macedo, R.R. Soares, esse outro do Chapelão, Valdemir Santiago, e querer tornar o país da gente uma teocracia mesmo, que seria uma ditadura. Falando em ditadura, esses imbecis vão para os Estados Unidos, uma meia dúzia de doente mental, vai para os Estados Unidos para dizer que a gente está vivendo na ditadura. Qual ditadura? Qual ditadura que a gente... Ditadura a gente estaria vivendo se o golpe não fosse, sabe? Se o golpe não fosse descoberto e se a gente não encarasse, né, todo o povo brasileiro de bom senso, percebeu que se tratava de um golpe. Eu falei isso há muito antes disso, que era o desejo deles. Dar um golpe no Estado. Agora o Exército não concordou. Eu sempre acreditei no Exército, muito embora diga que eu tenho desconfiança, e como está provado, as Forças Armadas são divididas. Alguns pretendiam o golpe. Aí sim você ia ver o que era coisa ruim. Estado de sítio, você não poderia sair 10 horas da noite. Se você fosse preso, você não teria direito a habeas corpus, você não teria direito a advogado, você não teria direito a direito humano nenhum. Prendia você e acabou, e dava fim, dependendo da influência de cada um, se fosse mais influente ou menos influente, mas sofria cadeia, sofria pau de arara, agulha enfiada debaixo da unha. Lhe arrepia, né? Lhe arrepia? Pois. Rato dentro da vagina, cobra dentro dentro da cela. Lhe arrepia? É a ditadura.
É verdade o seguinte, olha, Hannah Arendt, ela condenou tanto o totalitarismo como o comunismo. Ela pelo menos da minha geração, ela morreu em 1975. Eu estava começando a minha militância, eu comecei em 1974. Era a época de Geisel, quando ela morreu em 1975. Eu comecei minha militância política, militância no sentido de ir para a rua, essa coisa, né? Fazer movimento antidemocrático em 1974 e ela morreu em 1975. Portanto, é minha contemporânea. Então, para ela, o que é política? Porque eu quero dizer o seguinte, já repeti aqui diversas vezes que, segundo Aristóteles, todo homem é um animal político e tem que ser. Cada um sabe aonde seu calo dói. E tem que ser, tem que lutar, tem que procurar melhoras para as suas vidas. Mas só através da política, não é através da religião, que você vai melhorar de vida. Deixe de ser besta. Você que acredita que você indo para a igreja, que você dando uma casa para as igrejas evangélicas, que você vai ganhar uma moradia no céu, ou que você dando R$ 2, R$ 5, R$ 10, você vai ganhar o dobro. Deixe de ser otário. Você não vai ganhar. Eles vão enricar. Aliás, já são ricos. Jatinhos, mansões, moram no exterior, como Edir Macedo nos Estados Unidos. Relógios de, como é que chama? Rolex, R$ 190 mil cada um. Carrões, porque eles querem mostrar, a verdade é essa, eles querem mostrar para você que é pobre, humilde, assim como ele pode ter um Mercedes, uma Ferrari, um relógio, um relógio Rolex, uma mansão, você também pode ter. É isso a finalidade deles. Entendeu? Que ele, assim como ele, através da fé, eles cresceram, eles obtiveram bens, dinheiro. Você, pobre, coitado, humilde, analfabeto, dormindo no chão, muitas vezes em cima até de um colchão no chão, ou uma esteira no chão. E que você, através da fé, como Jó, que é uma coisa discutível, pela fé, recuperou todos os seus bens. E que você também pode ser próspero se você der sua casa, você terá um lugar no reino dos céus.
Meu irmão, para pensar. Para pensar que isso tudo é ludibriação. Você diz, acorde, acorde. O que nós temos que lutar através da política, que é isso que eu quero tocar. É a política que vai melhorar a sua vida através da política e de bons políticos. Porque por enquanto não temos. Só temos ladrão. E eu não tenho vergonha de dizer. Eu já vi gente lá na roça, no interior, vereador chegar com 50, 60, 70 reais, chama no quarto particular, eu sei de tudo, chama no quarto particular e oferece 70 reais. Chama o outro, 70 reais. Chama o outro, 70 reais. Aí o outro, eu estou precisando de um milheiro de telha. Tudo bem. Eu preciso de um saco de cimento. Tudo bem. Desculpe, eu vou tirar essa roupa aqui, que eu não... Poxa, calor aqui. Menina, olha. Eu não sei não onde é que a gente vai parar no inferno na terra. Porque, Ave Maria, que calor é esse brabo? Vou ligar um pouquinho aqui. Ninguém aguenta não. E eu, velho? Desculpa, eu vou ficar sem camisa mesmo. Então, meu pai foi comerciante. Vendia sapatos. E desde criança que eu conheço esse esquema. Desde 5, 6 anos. Chegava os bilhetinhos lá, a família todinha. Não tinha sapato. Pai voltar tinha aqui de sapato. E ia lá, o chefe lá da política mandava um bilhetinho para meu pai. Por favor, despachar tantos sapatos para essa família assim, assim, assim. Meu pai ficava vendendo sapato até meio-dia. Aí depois ele pegava o carro dele. Meu pai fazia política também. Não era político, mas ele fazia política. Pegava o carro e ia buscar. Mas só trazia também quem fosse do partido dele. Voto de cabresto. Chamado. Então, gente, nós precisamos amadurecer na política. A religião é determinada para cuidar das nossas almas, nosso bem-estar espiritual. Entendeu? Enquanto a política não. É para a gente cobrar moradia, educação, segurança, saúde, moradia, educação, saúde. São 5 pontos fundamentais. Segurança, me faltando um aqui. A política é para isso. Não importa se tivermos divergência política, não importa. Nunca vai ter 100% que pense da mesma forma, não vai ter. Agora,
usar a religião. Usar a religião para fazer política, completamente errado. Completamente errado mesmo. Não misture. E o que mais me impressionou é que diz que acho que 49% de católicos estavam nessa. Católicos, 40% de católicos estavam nessa concentração dos pentecostais. Ainda vestindo bandeira de Israel, e ouvi uma entrevista com uma mulher dizendo que Israel era cristão. Olha, e diz que muita gente de curso universitário. Se bem que curso universitário hoje, você quer que eu lhe diga uma coisa? São analfabetos funcionais. 90%. São analfabetos funcionais. Se der um texto para ele ler, diz, o que é que você entendeu desse texto aqui? Não sabe. Eu não sei nem se sabe ler. Eu estudei direito até o 8º semestre. Eu peguei um caderno de uma colega, porque eu havia faltado uma aula. Meu Deus do céu! Um primário, uma criança do primário escrevia melhor. De menor pegado, de menor. Seria menor de idade. E médicos também, viu? Médicos, advogados, professores e por aí lá vai. Ah, Jesus Cristo. Mas a educação é isso mesmo, tá alinhada mesmo, viu? Não sei o que houve com a educação, não sei se abandonaram a educação. De que forma que, poxa, tem gente que sai num curso ginasial, não sabe fazer uma conta de somar. Quando eu entrei no primário, naquele tempo, eu já sabia conta de somar, de subtrair, de multiplicar e de dividir. E se você não soubesse no primário, não estou falando de ginásio, no primário, se você não soubesse fazer pelo menos as 4 contas, você não entrava no primário. E outra coisa, no primário da gente, a gente não tinha creche, como tem hoje, acompanhamento com professores. Não. Nossos pais botavam a gente em banca, chamava banca, com uma professora para ensinar geografia, um pouco de história do Brasil, matemática. Era uma professora só, fazia tudo. Ensinava a gente de matemática a geografia, passando por história, português e o diabo a 4. Fazia ditado, fazia cópia, fazia tudo. Caligrafia. Eu não sei o que aconteceu com a nossa educação. Acabou. Acabou. Agora, uma coisa preocupante. Eu fui analista de sistemas por 40 anos. Eu trabalhei com computadores dinossauros. Hoje, um menino de 7, 8 anos dá de 10-0 em mim. Nesse negócio, desses programas de celular, essas coisas. Não, eu trabalhei como um profissional com aqueles computadores antigos que na base, no fundo, é tudo igual. Agora, é claro que evoluiu, mas lá na base, dentro, é tudo igual. Não mudou nada, não inovou nada na tecnologia, na base é binário,
linguagem binária que trabalha lá dentro. 10, 10, 10, 01, 01, 01, pronto. Agora, claro, evoluiu. Mas, espera aí. O que é política? Para Hannah Arendt, a política baseia-se na pluralidade dos homens. Veja só como ela começa dizendo. A pluralidade, quer dizer, ela se baseia a política na pluralidade dos homens. Deus criou o homem. Os homens são um produto humano, mundano, e produto da natureza humana. A filosofia e a teologia, ela fez as duas coisas, filosofia e teologia. A filosofia e a teologia sempre se ocupam do homem, e todas as suas afirmações seriam corretas, mesmo se houvesse apenas um homem, ou apenas dois homens, ou apenas homens idênticos. A filosofia e a teologia seria a mesma coisa para ambos. Por isso, não encontraram nenhuma resposta filosoficamente válida para a pergunta: o que é a política? Mas, ainda, para todo o pensamento científico, existe apenas o homem. Na biologia ou na psicologia, na filosofia e na teologia. Da mesma forma, como para a zoologia só existe o leão. Os leões seriam, no caso, uma questão que só interessaria aos leões. Da mesma forma como só interessa a filosofia, a teologia, e o que ela diz mais aqui, ao homem, no caso, né? É surpreendente a diferença de categoria entre as filosofias políticas e as obras de todos os grandes pensadores, até mesmo de Platão. A política jamais atinge a mesma profundidade. A falta de profundidade de pensamento não revela outra coisa senão a própria ausência de profundidade na qual a política está ancorada. Vou fazer uma pausa para comentar esse parágrafo. É surpreendente a diferença de categoria entre as filosofias políticas e as obras de todos os grandes pensadores, até mesmo de Platão. A política jamais atinge a mesma profundidade. Exato. A política, para mim, eu penso de uma forma, a política para outro já é diferente. Mas não quer dizer que nós estamos errados, não. Cada um tem o seu pensamento. A diversidade, a pluralidade permite que cada um pense da sua forma. Agora, o que devia ter é uma profundidade, como ela diz aqui, ancorada. Ela diz assim: a falta de profundidade de pensamento não revela outra coisa senão a própria ausência de profundidade na qual a política está ancorada. Tá vendo você? Porque nós estamos nessa merda, desculpe a expressão, porque não existe a profundidade onde a política deveria estar ancorada no bem-estar social.
Você que está passando fome, necessidade, você que não tem uma casa, esses ladrões aí, ó, comprando seu voto. Não tem problema. Sua política não tem profundidade para analisar criticamente. Eu vou tirar meu chapéu. Para analisar criticamente o que é melhor para você. Quantos anos você está votando? Você, do meu tempo, de 70 anos, estamos votando errado. Falta de profundidade. Falta de entendimento. Você acha que a política é ir lá e dar um voto? Não é isso não, meu amigo. Hein? Política é você, ó, tá vendo quem é que tá fazendo a coisa certa, quem é que tá fazendo a coisa errada, e riscar do seu caderno. Olha, eu acredito, vai chegar um ponto que a gente vai ter que fundar ou refundar uma nova república. Porque essa Constituição que está aí, saímos de uma ditadura e ficamos com muito milindres, com exército, com essa coisa, porque a gente ainda estava com medo. Já estava não. Ainda estamos. Existe um fantasma que sobrevoa a cabeça da gente. Existe o fantasma da ditadura que ainda está se permeando assim, ó, sobretudo aqueles que pensam. Porque quem não pensa, tá tudo bem. Quem tá de boa, com a barriga cheia, entendeu? Tá de boa. Vê uma ditadura aí, pronto, escraviza todo mundo. Um novo AI-5, prende os cabeça, os que pensam, os que são de encontro vão de encontro, pronto. A Rússia, Coreia do Norte, Nicarágua, Cuba, Venezuela, pronto. E se você der as caras, você morre. Agora, só que esses que pensam, ou melhor, quem não pensam nesse fantasma ditatorial, tá tudo bem. São covardes. Estão acomodados com o que têm e não lutam por quem não tem. E quem não tem, coitado, fica oprimido. Oprimido. Não tem voz. Não tem coragem de ir à rua pela sua própria ingenuidade. Acha que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo, e recebe ali o pãozinho de cada dia, e os filhos não estudam, não tem segurança, não tem moradia, não tem esgoto, não tem educação, não tem nada. Mas pelo menos está tranquilo. E quem tem alguma coisa, também está bem. Sabe? É desse jeito.
Eu me lembro, estão dizendo que eu tenho que dar risada, viu? O Dudu Bananinha, que acho que pegou um texto de inglês que deram para ele ler, disse que até a leitura eu não falo inglês. Eu li muito inglês, porque quando eu estudei é, é, quando eu fazia programação, análise, a literatura era toda inglesa, mas não sei falar inglês, não tenho vergonha de dizer, não. Agora, se botar um texto na minha frente, eu leio, porque eu aprendi inglês lendo, mas falar não. Pois bem, aí vai para os Estados Unidos dizer que a gente está vivendo uma ditadura. Aí dizem que a gente agora é comunista. Aí me lembrou um fato aqui muito interessante. Marx, quando criou o comunismo, eu já disse aqui que Marx leu a Bíblia, Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos se reuniam e mantinham tudo em comum, porque eles eram perseguidos pelo Império Romano. Então eles se reuniam às escondidas nas catacumbas. Catacumbas é um cemitério subterrâneo, onde tem lá os defuntos. Mas era o único lugar onde eles podiam se reunir, nas catacumbas. E é um lugar horrível, é um lugar úmido, é um lugar pétreo. E eles se reuniam e comiam tudo, dividiam o pão, dividiam suas casas com quem não tinha. Então Marx se aproveitou dessa ideia e criou a sua ideologia comunista. Mas só que o pensamento de Marx não era você sair do capitalismo direto para o comunismo. A ideia dele era que você saísse do capitalismo, você fosse para o socialismo, era um meio termo, e daí ao comunismo. E chegou um aluno dele, já tinha passado a Revolução Comunista, e chegou um aluno dele eufórico, e disse para ele, né, achando que ia elogiar, fazer um grande elogio a Marx, e disse: eu sou marxista. Ele parou, pensou e respondeu: eu não sou marxista. E querem dizer agora que a gente é comunista. Comunista de quê, meu Deus do céu? Comunista de quê? Minha casa está aqui. Ninguém invadiu, ninguém tomou. Eu não ouvi dizer que ninguém invadiu terra de ninguém, desapropriou terra de ninguém na raça. Agora ficam divulgando essas idiotices que a gente está vivendo numa ditadura, num comunismo. Me faça uma garapa, viu? Com limão balão, por favor. Me faça uma garapa com limão balão. Não me faça com esse limão pequeno, não.
Vamos continuar aqui. Tópico 2. Segundo Hannah Arendt, a política trata da convivência entre diferentes. Repetindo, a política trata da convivência entre diferentes. Isso é política. É você respeitar aquele que é diferente de você, que pensa diferente de você. Qual é o problema? Tem que haver mesmo. Tem que haver. Não pode ser. Aí é uma ditadura, uma teocracia. Pensar só do jeito que o quer? Não. Política não. Política cada um é plural. Cada um tem as suas diferenças. E saber conviver com essas diferenças. Essa é a política. Porque o que é bom para mim pode não ser para o outro. O que é bom para ele pode não ser bom para mim. Mas aonde a gente vai resolver isso? No campo da política. Eu vou votar em A, você vai votar em B. Quem ganhar, vamos respeitar e vamos fazer com que realmente você perdeu, você vai cobrar. Olhe, você ganhou, mas você tem que fazer isso e isso, mais casa, mais comida mais barata, transporte mais barato, transporte melhor, e etc, etc, etc. Aí está a arte da política. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum. Esse é muito importante. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum. Nós temos que trabalhar em comum, ainda que tenhamos ideias diferentes, mas trabalhar para o bem comum. A Hannah Arendt, em outro local aqui, ela diz que governar, ou melhor, política é a arte de bem governar. Nesse livro aqui ela diz isso. Política é a arte de bem governar. E governar para todos. Não é só para quem votou naquele partido, não. Como fez o Bolsonaro. Ave Maria, credo em cruz, Ave Maria. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto. Essenciais num caos absoluto, ou a partir do caos absoluto das diferenças. Enquanto os homens organizam corpos políticos sobre a família, em cujo quadro familiar se entendem, o parentesco significa, em diversos graus, por um lado, aquilo que pode ligar os mais diferentes, e por outro, aquilo pelo qual formas individuais semelhantes podem separar-se de novo umas das outras e umas contra as outras. Existe até dentro da própria família, dentro da política, divergências. Mas eu acho que não podemos ser radicais. Fulano de tal pensa dessa forma, vamos botar como hoje, esquerda ou direita, ou centro-esquerda, centro-direita, hipótese. Então, mesmo dentro da família, a política não é
não é justa, ajustada dentro da própria família. Porém, a gente não pode querer aniquilar o outro, o adversário, ou sei lá, do outro lado, para aniquilar, mas para dialogar, trocar ideias. Política é isso. Política é dinâmica. De repente você está com um parente, um amigo, que pensa de uma forma e você vai lá e mostra por A mais B mais C que ele está errado. Como se dizer, é uma discussão ideológica, é uma discussão de ideias. Não é para sair um matando o outro. Porque você pensa diferente de mim, eu vou matar, o outro vai matar o outro. Não. Política é isso. Você respeitar as diferenças, você respeitar a pluralidade. Mas a gente tem que estar assim, um do lado do outro. Por isso que essa merda tá desse jeito. Desculpe mais uma vez a expressão, mas é verdade. Por isso que essa porcaria, esse país está desse jeito. E nós temos que fazer, eu vou dizendo, nós temos que fazer uma nova. Tem que fazer, como é que chama aquilo que convoca um bocado de gente lá para fazer uma nova Constituição, aprimorar essa Constituição, porque já foi mexida demais. A Constituição dos Estados Unidos eu acho que tem mais de 200 anos. E eu acho que é pouquinho os artigos, bem pouquinho. Mas mais de 200 anos que funciona. Porque está lá os princípios básicos republicanos, democratas, que é outro erro que eu acho aqui no Brasil. Um bocado de partido não tem quais ideias. Ninguém tem. Ideia nenhuma. Você vê nos debates políticos. Qual o programa de governo? Vamos pegar a última eleição. Qual foi o programa de governo que Lula apresentou? Qual foi o programa de governo que Bolsonaro apresentou? Nenhum. Votamos na cega. Votamos um anti-outro. Um anti-Bolsonaro e outro anti-Lula. Mas em programa social que ia fazer isso, fazer aquilo outro, BBB, caçar de fósforo. Nenhum. Apresentou nada. Só um chamava o outro de ex-presidiário e o outro se dizendo que era moralista, e agora a gente tá vendo que não era merda nenhuma de moralista. Tá arriscado ir pra cadeia também. Tá arriscado não, acho que vai. Prova é que não volta. Se fosse eu, o toque-toque já tá aqui na porta. O toque-toque já tinha batido em minha porta. Ai. Eu vou pular umas coisas aqui.
sabe, o que tem aqui, para falar a verdade, é mais ou menos o que eu já falei, mas eu vou, só para vocês verem, o tópico 4 dela, sobre política, o homem, tal como a filosofia e a teologia o conhecem, existe ou se realiza na política apenas no tocante aos direitos iguais que os mais diferentes garantem a si próprios. Exatamente é na política que a gente pode garantir os direitos iguais para aqueles que são diferentes. Porque se você não garantir às pessoas, às minorias, os diferentes, se a política não exercer esse papel, é um desastre, entendeu? Então a política também serve para isso, para igualar, para equalizar, para proteger essas minorias, os diferentes. A política tem esse papel também, de garantir os direitos iguais para todos. Muito difícil, né? No Brasil a gente acreditar nisso. Direitos iguais para todos. Exatamente na garantia e concessão voluntária de uma reivindicação juridicamente equânime, reconhece-se que a pluralidade dos homens, os quais devem a si mesmos sua pluralidade, atribui sua existência à criação do homem. Para a criação do homem, tem que haver a garantia e a concessão voluntária de uma reivindicação juridicamente equânime, o que não acontece, infelizmente. É por isso que eu digo que a gente tem que refazer essa república, quem sabe até rever, que é muito boa. A Constituição nossa é ótima. O capítulo 5º trata das garantias humanas, né? É o capítulo, ou melhor, o artigo 5º. Ele garante todos os direitos humanos, né? Que, por sinal, me lembra uma coisa aqui. No meu tempo, que eu estudei OSPB, Organização Social do Brasil, ou brasileiro, não sei, Organização Social do Brasil, não sei, e EMC, na faculdade estudei EMC, Educação Moral e Cívica. Eu acho que desde cedo, no ginásio, pelo menos no ginásio. Hoje eu não sei mais como é que chama, segundo grau, né? É segundo grau? Sim. Mas deveria se ensinar aos alunos os seus direitos e os seus deveres dentro da Constituição. Hoje eu acredito que tem policiais aí que nem conhecem esses artigos, essa Constituição, os direitos humanos, né? Acho que eles não conhecem. Então, se aprendessem pelo menos lá, no primário, já criariam, todas as pessoas já teriam na mente o que é, quais são os seus direitos civis
e quais são os seus deveres civis? Pelo menos no primário, não é coisa difícil. Pelo menos no quinto, parágrafo quinto, só. Não é dizer que estudasse a Constituição inteira, não. Até porque os piores professores que eu tive na faculdade de Direito, por incrível que pareça, foram os professores como é que chama isso? Os professores de Constituição. Eu tive uma professora que não sabia ler nem algarismo romano. Eu ensinei para ela. Deixei um bilhetinho. Fiz uma pesquinha e dei para ela. Ela não conhecia direito algarismo romano. E a Constituição usa muito, né? Então eu sabia que ela não sabia ler. Eu estudei latim, né? E logo, lógico que estudei algarismo romano, né? E ela não sabia ler. Coitado, eu fiquei com pena. E eu lá sentado na minha cadeirinha, fiz uma pesca, ensinei 1, 2, 3, 4, 5, até 100. E ela no outro dia, ela foi até uma pessoa bastante humilde, que eu não gostaria que isso viesse ao conhecimento dos colegas, né? Mas ela no outro dia ela fez questão de dizer que eu havia ensinado ela a ler algarismo romano. Eu não queria, não precisar desses elogios. E não preciso. Deixa eu ver aqui. O que é mais que eu vou falar aqui? Tem um tópico quinto aqui, mas é longo. Eu vou soltar. Eu vou logo pro último. Já está com uma hora. Pode ser que a tarefa da política seja construir um mundo tão transparente para a verdade como a criação de Deus, no sentido do mito judaico-cristão. Isto significaria ao homem, criado à imagem de Deus, foi dada a capacidade genética para organizar os homens à imagem da criação divina. Provavelmente um absurdo, mas seria a única demonstração e justificativa possível à ideia da lei da natureza. Na diversidade absoluta de todos os homens entre si, maior do que a diversidade relativa de povos, nações ou raças, a criação do homem por Deus está contida na pluralidade. Mas a política nada tem a ver com isso. A política organiza de antemão as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade relativa e, em contrapartidas, as diferenças relativas. Olha que coisa. Eu fecho por aqui. Mas quando eu quero dizer que religião não tem nada a ver com política, ela faz essa descrição aqui, concluindo o que é política. O que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é dos homens. Se Deus nos fez plural, a política
tem que, dentro dessa pluralidade, buscar as adversidades e aceitá-las. Vou repetir, na diversidade absoluta de todos os homens entre si. Então, se nós somos diversos, porque não tem ninguém igual, entre nós somos todos diversos. Maior do que a diversidade relativa de povos, nações ou raças, a criação do homem por Deus está contida na pluralidade. Então, a própria criação de Deus já contempla a pluralidade dos homens, dos seres. Nós, nem nossos filhos são iguais um ao outro. Observe. Quanto mais Deus que criou todos os homens, todos nós viemos da criação de Deus. Somos plurais. Um é assim, outro é assado. Um de um jeito, outro do outro. Um mais egoísta, outro mais altruísta, outro mais... Um outro que é mais empático e outro antipático. Então nós somos assim. Deus nos fez assim, nesse pluralismo. Mas a política, vem ela dizer, mas a política nada tem a ver com isso. A política organiza de antemão as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade relativa. Uma igualdade relativa e em contrapartida para as diferenças relativas. Hannah Arendt. Então, assim, a política, se somos plurais, se somos adversos um ao outro, não podemos fazer nada com a pluralidade que somos. Somos cada um de um jeito. Mas a política tem um papel de pegar essas adversidades e torná-las iguais, equânimes, nos seus direitos, nos seus deveres também. Porque se vivemos numa sociedade, nós temos que andar conforme a lei, a Constituição Federal. É um dever de todo cidadão andar de acordo com as leis e não com a barbárie. Olha, sabe o que eu tenho, nesses 70 anos eu tenho observado? Eu tenho observado eu estou falando por experiência própria. E estou falando do meu tempo de 53, muito diferente de 2024. Naquele tempo, a gente, primeiro, os nossos pais nos educaram sob a religião,
com Deus, a honestidade, a ética, a moral, o trabalho, a responsabilidade, o respeito. Eram valores que hoje estão desprezados. Hoje estão desprezados. Eu digo que a gente não evoluiu. Aliás, falei isso quando li Nietzsche aqui. A gente não evoluiu coisíssima nenhuma, socialmente falando, a gente não evoluiu. Tecnologicamente, evoluímos muito, mas vem os robôs aí, vem a inteligência artificial, apesar de que não concordo com o termo. Eu vou até deixar de falar desse negócio de inteligência artificial. Mas a gente não evoluiu em nada como pessoa. Pelo contrário, jogamos os valores fundamentais, básicos da vida, desprezamos, jogamos fora. Não sei se por uma contingência natural, né? A gente antigamente, nossas mães podiam se dar o direito de ficar em casa e cuidar da gente. Hoje as pessoas pobres, coitadas, né, têm que deixar os filhos na rua. Porque falta escola também de qualidade, falta creche, educação. Então, aonde é que vamos parar? Desse jeito? Onde é que vamos parar? Ou a gente toma uma atitude e muda radicalmente, ou a gente muda radicalmente esse sistema que a gente... Tudo bem que não crê em Deus, sei lá, porque tem muito ateu também que é ateu, mas tem senso de empatia, de responsabilidade, de caridade, de amor. Não é pelo fato de não acreditar em Deus. Não acreditar em Deus talvez seja uma falta também de informação. Uma informação mais completa. Talvez sejam pessoas que não entenderam, não entendem a mensagem. Deus não é um bicho. Deus não é um bicho, não. Deus é amor. Imagina se todo mundo tivesse amor no coração. Não estou querendo dizer aqui que você tem que abraçar seu inimigo. Jesus disse, né? Jesus disse, eu não sou Jesus. Mas Jesus disse, amai ao teu inimigo. Ama o teu inimigo. Mas nós não somos Jesus, nós não somos perfeitos. Mas o que está nos faltando é educação, é formação. O que está nos faltando é o outro, prezar pela vida do outro, valorizar a vida do outro. Tem gente aí que mata por causa de um tênis. Ou porque a pessoa não tem dinheiro para dar. O que é isso? É um bicho. Eu não tenho dinheiro para lhe dar, então, bufo. É um bicho. O que tem essa pessoa na cabeça, pelo amor de Deus? Eu vou voltar a falar nesses neopentecostais. O país está se ridicularizando com esses neopentecostais. Está esculhambando
Eu acho que a palavra certa é essa mesmo, que me desculpe, mas está esculhambando, distorcendo a palavra de Deus e enganando a todos. Vou só citar um exemplo. Como é que um pastor vira para uma comunidade evangélica e diz que se você doar, não numa comunidade, na televisão, onde é visto e ouvido por milhões de pessoas, e diz que se você doar a sua casa, você terá garantido um lugar no céu. E tem gente que faz isso. Eu soube de um caso de uma filha que entrou na justiça. Olha que absurdo. A mãe foi lá na Igreja Universal do Reino de Deus, dia de Macedo, doou a casa. Papel passado. E sabe como ela está vivendo agora? Ela está pagando aluguel da própria casa que ela doou. Ela doou a casa em cartório e agora está morando na própria casa e pagando o aluguel para a igreja. A filha entrou na justiça para desfazer esse problema aí. Não sei se ela vai conseguir, porque se a mãe tinha condições normais, não sei se a justiça vai poder desmanchar isso. Você, neopentecostais, fica esse exemplo para você. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, beijo a todos.